Boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém. Amém. O último estudo que nós tivemos, nós começávamos nos primeiros três frutos do Espírito Santo e agora nós vamos fazer um estudo sobre os próximos três. Amém. E nossa irmã Thalita vai fazer esse estudo. Deus vai usar ela em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria para nossa irmã Josiana orar para nós, para Deus abrir nossos corações e falar conosco essa noite. Amém. 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 Nosso bondoso Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, nós te honramos, te glorificamos, Senhor, por este momento, Deus. Obrigado por nos dar o privilégio de nós estarmos aqui mais uma vez reunida para ouvir a tua palavra. E que nessa noite, Jesus, o use poderosamente a vida da irmã Thalita para falar aos nossos corações. Que venhamos sair daqui edificados, que venhamos sair daqui renovados através da tua palavra, Jesus. Eu louvo a Ti pela vida de cada mulher que está aqui. Eu louvo a Ti, Senhor, por este momento, que verdadeiramente seja um momento que o nosso coração venha estar voltado para Ti, que o nosso coração venha estar aberto para receber a Tua palavra, Deus, para nós sermos pessoas melhores, para nós sermos mulheres fortes em Tua presença, Deus. Eu te honro e te exalto por este momento. Fica conosco, hoje e sempre. Amém. 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 Muito obrigada, irmã Josiana. Irmã Amém. Thalita, pode começar e ficar à vontade. Amém? Em nome de Jesus. Amém, muito obrigada, senhora Tiffany. A paz do Senhor a todas as irmãs. Estou grata a Deus por estar participando mais uma vez, né, desse ensinamento. No último estudo, nós aprendemos um pouco sobre o amor, alegria, paz. E nós vamos hoje aprender sobre a longanimidade, a benignidade e a bondade. Todos nós precisamos e aprendemos umas com as outras, né? E esse tema, ele veio através, abrimos, né, no grupo de WhatsApp, perguntando das meninas o que elas queriam aprender. E uma das nossas irmãs, acredito que ela está aqui presente, né, também assistindo conosco, pediu para falar um pouco sobre os frutos do Espírito. E como esse fruto do Espírito, ele se aplica às nossas vidas, na vida das meninas, das mulheres cristãs, no cotidiano, né? E eu procurei ver assim como isso pode aplicar. A gente aprende muita teoria, o significado, onde está escrito na Bíblia, mas quando nós colocamos esses temas na prática, nós conseguimos ver como ele pode ser trabalhado em nossas vidas. Então, nós vamos falar um pouco desses três frutos do Espírito. Eles operam exteriormente em direção ao nosso semelhante, como também intimamente em direção a nós mesmos, principalmente quando nós estamos sobre provação. Nós vamos começar a falar sobre a longanimidade, que é a paciência, né? Bem conhecido como a paciência. Essa palavra no grego é macrotomia. Macro, que significa longo, e tardio, e tomia, quer dizer um ânimo, um temperamento, uma disposição. Assim, no completo, a palavra completa, ela quer dizer que você vai estar com um ânimo constante e um equilíbrio emocional. Então, o fruto da paciência, quando ela está sendo produzido, a pessoa ela começa a esperar no Senhor sem perder a esperança e não vai assim permitir que alguns sentimentos ruins, como a raiva, venha controlar o seu próprio corpo, né? Ele vai ter um autodomínio. Então, alguns escritores, eles afirmam que a paciência, ela está ali ligada a um sofrimento. Não é muito bom de se ouvir isso, né? Mas quando nós buscamos ou falamos ou pedimos uma paciência, é porque algo não está indo muito bem com alguém ou consigo mesmo. Em Salmos 119, e versículo 71, diz assim: Foi, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Estatutos, eles são ensinamentos que norteiam, que dão direção de obediência das pessoas
para com Deus. E a gente vê quem escreveu esse livro foi Davi. Então, ele era um homem que ele tinha um conhecimento das letras, ele louvava, ele engrandecia o nome do Senhor na escrita, dos louvores, e a gente percebe através desse versículo que ele precisou passar por uma determinada aflição para que ele aprendesse. Olha, imagine Davi. E nós também, provavelmente, vamos passar por algumas situações que vamos precisar passar, né? Situações que vamos precisar passar para aprendermos alguns estatutos que muitas vezes não sabemos, ninguém nos ensinou, ou um líder não ensinou, a vida não ensinou, então vem o próprio Deus, né, e nos ensina. Então, nesse Salmo, Davi, ele se expressa para dizer que mesmo em uma situação difícil, Deus o ensina a crescer espiritualmente. Então, eu gostaria de ler com vocês em Hebreus 12 e versículo 7. Então, um tempinho aí, se você tiver sua Bíblia, olha aí na sua pesquisa. Vamos ler juntas? Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Vamos ler até o 11. Para a disciplina que vocês perseveram, Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então não nós sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois ele nos corrigia, pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Versículo 11 diz assim: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico, ao que tem sido para ela exercitado fruto de justiça. Bom, nós estamos vendo aqui que a mesma forma que um pai físico, uma pessoa, né, que nos criou, ou vocês que são mães aqui, está ensinando os seus filhos, consegue corrigi-los ali, naquele momento. Ah, você não pode fazer isso. Não vá por essa direção. Ou você sai da sua casa dizendo, dando uma informação para o seu filho, olha, você vai para aquele lugar e não pode fazer, não pode agir daquela forma. Mas quando chega naquele lugar ou a criança faz algo errado, você vai lá e disciplina aquela criança, né? Como pai, como mãe, você vai disciplinar aquela criança. Mas naquele momento, aquela criança ela não vai receber com bom grado. Ela provavelmente ela vai receber com uma tristeza ou com a raiva, com um sentimento que não é muito bom. A mesma forma, a Bíblia fala aqui que o nosso Deus, ele faz conosco, porque ele nos ama e ele quer o nosso bem. Então, quando nós agimos ou caminhamos por um caminho totalmente diferente ao que ele nos ordena, aos princípios, aos estatutos, ele vai e nos disciplina, ele nos corrige, porque nós somos filhas dele, né? Deus nos trata como filhos, né? E qual é o filho que o pai, né? Que o pai não corrige? Mesmo assim, o nosso Pai Celestial, ele nos disciplina como um pai, ele disciplina como um pai amoroso, né? Se é fácil ou bom, não é. A gente não gosta de uma correção, a gente não gosta de alguém dizendo, corrigindo a gente. Normalmente o ser humano, ele não gosta disso. Ele gosta de fazer, de receber um elogio, saber que está fazendo as coisas certas, né? Então, naquele momento, ele não vai trazer uma alegria, mas sim uma tristeza. Mas, no final, vai produzir um fruto pacífico de justiça.
E eu gostaria de usar um exemplo aqui, da, e vamos usar quase no nosso estudo completo, sobre a vida de Jó. Muitas pessoas, elas falam sobre a paciência de Jó, mas acho que o tema ficaria mais encaixado como o desenvolvimento do fruto da paciência de Jó, né? Porque no início ele não estava, não estava sendo testado. No início ele estava vivendo a vida dele, tinha os filhos dele, tinha a empresa, tinha a esposa. Então, no decorrer da história, no decorrer do livro, nós vamos ver que a paciência foi desenvolvida na vida dele. Então, a Bíblia fala em Jó, capítulo 1, versículo 8, que ele era um homem íntegro e reto e se desviava do mal. Mas Satanás, ele colocou dúvida da sinceridade de Jó, dizendo para Deus que ele era fiel somente pelo que ele tinha, pelos bens, porque Deus abençoava ele, porque Deus tinha colocado uma cerca de proteção na vida dele, na casa dele. Então, Deus, ele permite que Satanás, ele tire tudo da vida de Jó, menos na vida dele. Então, isso faz me lembrar sobre. Tem um versículo em Romanos, vou escrever aqui, se vocês quiserem anotar, em Romanos 5, versículo 3 ao 5, que diz assim: E também nós nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação, ela cria a esperança. E essa esperança, ela não nos deixa decepcionados, pois Deus, ele derrama em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então, quando nós comparamos com a vida de Jó, a gente vê que no início ele vai passar por um sofrimento, e nós vamos seguir alguns passos, né, do que ele passou. Ele vai passar por um sofrimento, vai desenvolver nele a paciência, que é o que nós estamos estudando aqui primeiro, né, a paciência. Depois que ele desenvolve a paciência diante de tantas provas, Deus vai aprovar ele, e através dessa aprovação vai vir uma esperança, que essa esperança, ela não vai deixar nenhuma de nós decepcionadas. E no caso de Jó, não deixou ele decepcionado, porque nós sabemos como foi o final da, da história dele, né? Então, em pouco tempo, Jó, ele perde animais, que hoje em dia pode ser um meio de transporte, ele perde os servos, pode ser uma empresa, ele perde os filhos, e a gente sabe quantas coisas, e provavelmente nós vamos comentar ainda sobre esse assunto, sobre perca, sobre o luto, né? É, e ele também é afligido por uma doença que alguns consideram como uma lepra, e, e ele somente ficou vivo. Ah, tem um relato no livro de Jó que fala que o Satanás disse que não tem quem negue quando lhe é tocado, quando lhe é ameaçado a vida. Então, não tem quem negue o Senhor Jesus Cristo, mas Jó, ele fez totalmente o contrário. Após perder tudo e o inimigo tentar sobre a vida dele, Jó, ele não caiu nessa. A Bíblia fala que ele foi temente, até nessa primeira parte, que diz que é a primeira aprovação dele, ele fala que o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E, e Jó, ele não pecou por isso. Então, a Bíblia fala também que ele não atribuiu culpa alguma a Deus. Não ficou dizendo, isso me aconteceu porque foi culpa de Deus, que são situações assim que acontece quando vem uma aprovação muito difícil na vida da gente, né? Muitas pessoas começam a considerar que a culpa veio de Deus, que aconteceu isso ou aquilo, mas Jó, ele também não fez isso. Então, ele venceu a primeira prova porque glorificou o nome do Senhor e por ele também não ter atribuído falta alguma a ele. Então, esses dias eu
acho que tem menos de 7 dias, eu acompanhei também a situação de uma jovem, de uma mulher que ela perdeu, né? Ela perdeu o seu bebê. Então, algumas pessoas, é difícil você perder quem você ama, é difícil perder quem você tá, algo, né? Nem alguém, vamos dizer, alguém pode ser algo que você esteja esperando, algo que esteja ali bem próximo às suas mãos. Eu estava tão perto daquela bênção, né? Eu estava tão perto de receber e de repente aquilo ali saiu das minhas mãos como uma areia do mar que passa entre meus dedos e de repente se foi e eu fiquei com aquela esperança de que ia receber, mas aquilo ali não veio. Então, existe ali um tempo de espera. Então, esse tempo de espera, ele requer a paciência, requer a nossa paciência, né? Colocando para as nossas vidas. Não só de perda, mas de uma cura. Vamos dizer, tantas pessoas esperam, oram pela uma cura. Eu quero ser curado, quero que meu corpo seja sarado, né? Ah, pode ser, para as meninas que estão estudando, pode ser uma aprovação, pode ser uma realização de um sonho. Então, tudo isso tem um tempo de espera. Temos que ter a paciência do momento, do tempo certo chegar, né? Às vezes não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Claro, se isso aconteceu do jeito que você queria, glória a Deus. Se não aconteceu, bendito seja o nome do Senhor também, né? Então, ainda continuando falando sobre a paciência de Jó, Jó, ele ainda vai passar por algumas situações, porque ele vai receber visita dos seus amigos. Vocês conhecem a história, mas eu saio explicando novamente. Ele recebe a visita de Elifaz, de Bildade, de Isofar. Então, quando eles viram a situação de Jó, eles choraram, prantearam, jogaram areia, rasgaram suas roupas. Eles, eles ficaram em silêncio enquanto Jó ele sofria, porque viram que a dor de Jó era extrema. Então, a Bíblia fala que eles ficaram em silêncio por 7 dias e por 7 noites. E aí eu trago essa reflexão de que muitas vezes as pessoas passam por situações tão difíceis que nós não conseguimos nem explicar, que o melhor muitas vezes, é ficar em silêncio. Orar e ficar em silêncio. Porque tem coisas que não têm explicação. Então, a gente vê que no início do estudo, sobre a que eu comecei a falar, né, falando sobre a paciência, existe aquele lado que nós falamos para nós mesmos, quanto para o outro, né? Então, quando os amigos de Jó, inicialmente, eles chegaram, se aproximaram lá e choraram, tudo bem até aí. Mas quando eles começaram a argumentar por que que sobreveio aquela dor, por que que sobreveio aquela situação sobre a vida dele, então eles começaram a errar. E a fala dos seus amigos, assim, teve uns dias, assim, que até eu fiquei me perguntando, poxa, é muito lindo o que eles falam. Não sei se vocês pararam para lá para refletir, né? Mas é muito lindo a fala dos amigos dele. E parece assim uma poesia, parece uma coisa assim bela, mas quando nós vamos nos aprofundar e entender o sentido do que eles estavam fazendo, eles estavam julgando Jó. Eles estavam julgando quem Deus estava dizendo que era reto e íntegro. E Deus ele tinha declarado que Jó ele era um homem justo. Normalmente, quando as pessoas passam por essas determinadas situações, elas estão com suas feridas expostas. Elas não estão passando por um momento alegre, elas não querem que as pessoas vejam as suas feridas. Eu mesma não gostaria. Se eu tivesse um machucado, eu queria esconder até do médico. Eu não olho, não, que o negócio aqui tá feio. Mas não se referindo a feridas físicas, entende? Não é aquela ferida que está aqui que você consegue ver, mas são feridas da alma mesmo. São feridas que algumas pessoas conseguem ver
E naquele mesmo momento elas conseguem expor, e foi o que aconteceu com os amigos de Jó. Eles começaram a querer argumentar, a perguntar por que que ele tá passando por aquele processo. Colocando para o dia a dia, né? Que foi o que nossa irmã perguntou. Como é que a gente coloca isso no nosso dia a dia? Das meninas cristãs ou qualquer outras pessoas. Quando as pessoas elas não proferem a nossa fé, eu vou citar versículos para não ficar com minhas palavras. Salmo 115, versículo, não sei se é 1 e 2, ou a partir do versículo 2. Diz assim, onde está o teu Deus? Você já viram essa pergunta? Quem já ouviu, levanta a mão aí. Vamos interagir. Levanta a mão, faz um sinalzinho. Estão me ouvindo? Pronto. Vou repetir mais uma vez. Isso acontece normalmente quando as pessoas não proferem a nossa fé. Salmo 115 diz assim: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus quando aconteceu essa tragédia? Onde é que estava o teu Deus quando teve esse luto, quando teve essa perda? Onde é que está o teu Deus? E na continuação desse versículo diz assim: o meu Deus, o nosso Deus, que já é parte para as pessoas que são cristãos, ou que estão passando pela situação, elas podem responder dessa forma. O meu Deus, ele está no céu e ele faz tudo o que lhe apraz. Né? E foi muito forte isso. Agora, quando as pessoas proferem a nossa fé, o que acontece? Ah, você está passando por isso, é porque você não orou. Se você está passando por isso, é porque você abriu uma brecha. Vamos ver mais outra frase. Se você está passando por isso, é porque você não, você, você não teve fé o suficiente. Nós não temos um aparelho que consegue medir, né? Não tem esses laboratórios químicos, né? Você coloca lá um aparelho e ele sai medindo com o mercúrio. Você não consegue medir quanto o outro tem de fé. Então, é ilógico isso, né? Não tem como medir se o seu irmão que está passando por uma situação difícil, se ele não orou, se ele não teve fé ou se ele abriu uma brecha. Nós não podemos medir isso. Nós não podemos usar essas palavras, porque nós vamos nos colocar no lugar dos amigos de Jó. Ele vai usar essas palavras para poder julgar o seu próximo. E nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para sermos testemunhas. Isso a Bíblia fala, que nós fomos chamados para ser testemunha, e não para julgar. Porque isso aí é a vida. É a vida seguindo, né? E a Bíblia fala em Jó 42, 10, que diz assim: o Senhor mudou a sorte de Jó. E ele orava, ele começou a orar. Ele começou a orar pelos seus amigos. Então aí começa, né? O quanto ele desenvolveu na fé. Primeiro ele passou por um processo de perca, perdeu animais, perdeu filhos, vamos dizer, a empresa dele, né? Ah, pelas palavras que julgaram, mesmo ele dizendo que não tinha culpa. E, e aí ele chega num nível em que ele começa a desenvolver a paciência dele. Então é isso que nós devemos criar, né? Devemos ter paciência, devemos orar por aqueles que falam essas coisas para nós, né? Ore por eles, não perca a paciência, não tenha raiva, não perca esse equilíbrio, né, esse autocontrole. Ore por eles, tenha paciência. E quando nós nos colocamos no lugar de Jó, né, tenha paciência consigo mesmo, né?
Ou quando estamos no lugar do amigo, faça essas comparações, né? Se eu tivesse nesse lugar, e se eu tivesse no lugar de Jó, ou no lugar do amigo de Jó. E muitas vezes nós julgamos a nós mesmos somos os amigos de Jó para nós mesmos. Nós nos julgamos. Então, acho que isso aconteceu comigo porque eu não fiz tal coisa. Ah, Deus, é isso e aquilo. Então, que você possa quebrar esse jogo de culpa, esse jogo de estar se condenando por causa disso, por causa daquilo. Deus, ele não lhe julga. Muitas vezes somos nós que julgamos a nós mesmos. Então, existem dias que haverá luto, mas também vai ter dias que vai ter vida. Vai ter dias que as nossas finanças vão estar lá em cima, às vezes vão estar lá embaixo. Diz que os panos vão se rasgar, né? Os panos vão estar todo rasgados e agora o que eu vou fazer com esse estrapo aqui? Pegue a agulha, vá atrás da agulha e comece a costurar tudo de novo. Mas assim que acabou. Poxa, agora aqui não tem mais jeito. Isso aqui não tem mais jeito. Aí você lembra, não, agora eu preciso ter paciência, vou atrás de uma linha, de uma agulha e consertar tudo que se rasgou aqui. Isso é simplesmente a vida, né? A vida, ela tem isso, né? Ela tem seus altos e baixos. Teve uma pessoa que me deu um exemplo e eu nunca mais esqueci sobre isso. Ela disse que a vida é como a batida do coração, né? A batida do coração não é assim, ai, sobe, desce, sobe, né? A batida do coração, ela é assim, ela não é reta. E quando fica reta, você já sabe o que que acontece, né? Então, a batida do coração, ela sobe e desce, sobe e desce. Então, vai ter dias bons, ter dias maus, tem dias que não vamos acordar bem, vamos estar naquela dificuldade, mas temos que ter paciência e aos poucos. Tem dias que vamos conseguir resolver todas as coisas ao mesmo tempo e tem outras que vamos ter paciência com nós mesmos e ter um equilíbrio, porque a vida é assim mesmo. Não é o porquê você errou, é porque é a simples vida acontecendo. E, é, quando acontecem algumas coisas, eu digo como o que aconteceu com o Jó, com os amigos dele, que passaram 7 dias ali ao lado dele, às vezes nós não vamos entender, e não tem como explicar a outra pessoa. Por exemplo, nesse caso, como teve o luto, né? A pessoa perdeu quem amava. Não tem explicação. Não existe uma explicação para isso. Talvez nós vamos conseguir entender daqui a um tempo, daqui a uns anos, por que que as pessoas passam, por exemplo, uma tragédia, por um alagamento, uma situação difícil. Lá na frente, talvez a gente consiga entender. Então, o segredo mesmo é confiar em Deus e se entregar a Ele, porque o nosso Deus, Ele é mistério. Eu amo essa frase, nosso Deus, Ele é mistério. E se a gente ficar ali perguntando, querendo encontrar razões para tudo que acontece na vida, a gente vai ficar com a mente assim, para um lado e para o outro. Quero resposta para isso, quero resposta para aquilo. Então, assim, para a gente descansar nossa alma, descansar nossa mente, é se entregar ao Pai. Se entrega a Ele, eu confio e entrego a minha vida, porque Tu és o Criador do universo. Tem um versículo que eu anotei aqui para vocês, está escrito em Jó 38, 33. Tem outros versículos, assim, que me chamam muita atenção, mas esse eu gosto bastante, quando toda vez que eu leio, assim, uau, sabe? Que diz assim, você conhece, isso era Deus falando para Jó. Está escrito em Jó 38, versículo 33. Diz assim, você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Será que você pode? Será que nós podemos estabelecer isso? Será que sabemos a influência que isso tem sobre a terra? Eu mesmo não sei. Não sei se alguém aqui sabe. Mas a única lei que eu lembro, assim, isso lá no ensino médio, é sobre as leis de Isaac Newton,
as leis da gravidade, as leis da termodinâmica, e é só por nome mesmo, e eu nem lembro das fórmulas. Imagine essa influência sobre a Terra, sobre o universo, sobre todas as coisas que essas influências acontecem na Terra, nas nuvens, sobre as constelações. Eu não tenho nenhuma mínima noção. Sabemos o básico. Então, imagina onde que nós estávamos quando Deus criou todas essas leis, né? Então, provavelmente, com certeza, ele sabe melhor do que nós sobre o que vai acontecer nos dias que a gente ainda não viveu. Então, não é melhor nós nos entregarmos ao Criador do universo que fez todas as coisas e que tem o domínio sobre todas as coisas? Eu prefiro isso. Então, é melhor a gente ter um pouquinho de paciência, esperar, né, a resposta dele, esperar o que ele tem para nós. Imagina o Criador do universo, o que será? Que surpresa que ele tem para nossas vidas, né? No decorrer, Deus fala, na Bíblia fala que ele tem todos os nossos dias contados, ele já escreveu todos eles. Imagina quantas surpresas boas o nosso Deus tem para nós. Vamos lá para a segunda parte? A gente falou um pouco sobre a paciência, né? Vamos falar agora sobre a benignidade e a bondade. Então, aqui de vocês, quem aí já foi num supermercado, numa feira, e já encontrou umas frutas que estão ali, ó, bem coladinha uma com a outra? Uma banana, um limão, né? Então, são conhecidas como as frutas gêmeas, né? Frutas gêmeas, né? É assim? Então, a gente vai levar para o estudo isso porque a benignidade e a bondade, elas estão ali, andando juntinhas uma das outras. Por quê? Porque uma pessoa gentil, vamos dizer assim um exemplo, uma pessoa gentil, ela é boa, né? E uma pessoa boa também é gentil, né? Então, a gente vê que elas vão ali caminhando juntas. E qual é a diferença? Porque, assim, tem dois nomes, né? Então tem uma diferença entre uma e a outra. Então, na bondade, pode haver uma correção, uma disciplina, uma repreensão, e na benignidade só pode ajudar. Então, a benignidade, eu ajudo a pessoa. E na bondade, vocês podem lembrar, como o meu pai é bom, imagina assim, meu pai e minha mãe são pessoas boas, mas eles vão lá e lhe corrigem, eles disciplinam, então você pode lembrar por isso. Então, vou dar um exemplo de cada um para a gente compreender. Quando Jesus ele perdoou a mulher apanhada em adultério, ele manifestou o quê? A bondade ou benignidade? Falem aí. Ficaram em dúvida? Então, eu vou falar para vocês. Hã? Bondade. Chegou perto. Ele manifestou a benignidade, porque ele apenas ajudou aquela mulher. Ele não repreendeu. Alguns queriam julgar, né, pelo pecado que ela havia feito, né? Ele usou de ajuda, de benignidade com aquela mulher. Vamos para o próximo? Quando Jesus expulsou os cambistas do templo, ele manifestou o quê? A bondade. A bondade, porque houve isso mesmo, porque houve uma repreensão, houve uma disciplina, eles estavam fazendo algo que não era correto, o Senhor está querendo corrigir eles para o caminho bom, o caminho certo, então houve uma correção, ali houve uma bondade. E a bondade de Deus, ela é estendida assim para todos, né? Não tem aquele negócio de ser fulano é um vaso ruim, não? Tem expressões assim, né, por aí, né? Por que que desce sobre a vida dele são as coisas boas? A Bíblia fala que a bondade de Deus, ela se estende a todos. Não tem A, não tem B, existem todos. Deus, ele não faz essa exceção de pessoas. Quem faz são os seres humanos. Eu já falei várias vezes aqui sobre isso, né? Quem faz essa separação, quem é aquele, somos nós. E Deus não. Tem um versículo lá em Mateus, capítulo 5, versículo 45, que diz assim:
A bondade de Deus é estendida a todos, porque o nosso Deus faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre o justo e sobre o injusto, né? É por isso que nós devemos ser gratas todos os dias. Ser gratas pela família, ser grata pela provisão, ser grata pela saúde, tudo que temos. Porque é o nosso Deus que ele derrama essas coisas, todas essas coisas para nossas vidas. Sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa escola, né? Todos os benefícios de sair de casa até chegar em determinado lugar, ou na igreja, na escola, ou no supermercado, com as pessoas que nós vamos nos encontrar, tudo isso é Deus que provê para nós. O alimento é Deus que provê para nós. Ah, e como é que é? Essa parte é de Deus para o homem, né? E do homem para o seu próximo, como é que é? Vou usar o exemplo que eu já usei, né? Falando sobre Jó, porque Jó ele foi paciente, mas também ele usou de bondade e de benignidade. Então, vamos ler mais um versículo, nós já estamos quase encerrando. Jó, capítulo 29, versículo 15 ao 17, diz: Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência. E quebrava os queixais e perverso, e dos seus dentes tirava a presa. O estrangeiro não passava a noite na rua. As minhas portas abria ao viadante. Veja, ele era o olho do cego. Provavelmente era alguma pessoa que talvez não tivesse algum tipo de conhecimento de lei, ou os pés do coxo, talvez ele tinha uma posição melhor em determinado departamento ou de conhecimento. Ele era os pés daqueles que não podiam chegar em algum determinado lugar. Não é porque a pessoa, talvez, pode ser que de um coxo lá mesmo, e ele podia ajudar, mas veja por outro lado, ele era os pés de alguém que não podia chegar em determinado lugar. Vocês já viram aquelas pessoas que vai em um determinado departamento, aí quando chega lá e tem um conhecido, você pode me ajudar aqui a resolver isso aqui porque eu não entendo, um advogado, eu não entendo essa parte aqui, você pode me ajudar? Aí a pessoa vai lá e ajuda aquela pessoa, né? Então, ele é os pés do coxo. Ele era o pai das causas daquele que não tinha o conhecimento de lei. Ele quebrava os queixais, e ele tirava os dentes das presas, né? Ele tirava aquelas pessoas que queriam avançar sobre as pessoas que não tinham condições, as pessoas que não tinham, que eram menosprezadas, que eram atacadas por algum motivo. E aí ele ia lá e tirava as presas daqueles que queriam avançar sobre aquelas pessoas que precisavam de justiça, vamos dizer assim. Aquela pessoa precisava de justiça e aqueles que tinham direito estavam próximos, estavam avançando sobre eles. Então ele ia lá e tirava a presa daqueles que queriam consumir aqueles que necessitavam, né? Já viu pessoas que têm mais condições e têm menos condições, mas ele está lá ainda querendo arrancar um pouco do dinheiro do que tem menos condições? É mais ou menos assim. Então isso aí, ele era bondoso, ele tinha bondade, tinha benignidade. Entenderam? Então, nós temos que lembrar que nós não somos salvos por essas coisas. Nós vamos praticar, porque Deus ele derrama sobre nós e nós vamos praticando o fruto do Espírito. Mas nós não somos salvos por isso. Nós somos salvos porque o nosso Deus ele morreu na cruz do Calvário por nossas vidas. É pela graça, né? Não é pelo que nós fazemos algum. Não sei se isso fica claro para muitas pessoas, mas tem gente que diz que não, porque ele fez muita caridade, fez muitas coisas boas, ele tem direito disso, direito daquilo. Mas nós somos salvos porque o nosso Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário por nós.
E por onde nós devemos começar a praticar essa benignidade, essa bondade. Então, eu começo a dizer a vocês, começa perto, começa com sua família, começa com seu esposo, com seus filhos, começa com algum irmão na igreja que está mais próximo, você está olhando. Poxa, aquela pessoa está precisando. E esses dias nós passamos por uma situação aqui na nossa cidade muito grave, e talvez depois de encerrar a gravação, eu comente um pouco com vocês, foi algo muito delicado que aconteceu com uma das nossas irmãs, mas resumidamente, ela teve um incêndio na casa dela, né? Depois eu conto mais detalhes. Mas a gente viu, assim, muitas ações boas, a gente viu muitas ações de pessoas que se aproximaram. Então, é, não só cristão, pessoa que é cristã, você, mesmo cristão, você pode chegar lá e ajudar uma pessoa, você sente. Porque hoje nós estamos vivendo, assim, um tempo muito onde as pessoas estão olhando mais para si, só olhando para si. E talvez a gente esteja secando, né, como uma folha, uma árvore esteja secando, porque falta regar essas coisas, falta regar mais amor, falta regar a bondade mesmo para o próximo. E quando nós vemos que nós estamos ajudando, estamos sendo estamos beneficiando alguém de alguma forma e ajudando de alguma forma, nós nos sentimos que estamos cumprindo a nossa missão, né? Fazendo como Cristo fez por nós. E tantas outras pessoas que foram boas para o seu próximo, poderia citar vários exemplos da Bíblia, foram boas para o seu próximo e cumpriram, cumpriram com a sua missão, cumpriram, se encheram desse fruto do Espírito Santo. Amém? Eu fiz um texto, oi? Estão me ouvindo? Ele é bem curtinho. Eu que criei aqui coisas de escrever, né? Eu estava estudando, lendo um pouco, e é um texto poético, que diz assim: seja ideia, seja acolhimento, seja instrumento que toca corações, seja presença viva, seja silêncio na dor e alegria quando alguém vencer. Seja o ouvido disposto a escutar as mesmas histórias quantas vezes for necessário. Seja aquele que não deixa ninguém para trás. O nosso mundo está carente de paciência, bondade e compaixão. Não queremos mais julgamentos. Queremos aprender a esperar com paciência, para que possamos, juntos, sentar à mesa com Cristo, viver a comunhão no partir do pão e sentir a sua compaixão. Mas com esse texto poético eu encerro aqui. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigada, irmã Thalita. Foi uma bênção esse estudo. Amém, irmãs. E eu gostaria se a irmã Josiana ainda está ali para orar para nós mais uma vez, pelo Senhor continuar trabalhando através dessa semana, essas próximas semanas, esses próximos meses, né? Para nós mostrarmos esses frutos, né? Que Thalita falou essa noite. Amém. 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 Nosso Deus, eterno Pai, nós colocamos mais uma vez diante da tua presença, Jesus, para te agradecer por esse estudo. Nós te agradecemos pela vida da irmã Thalita, Deus. Obrigado por cada palavra. Obrigado, Jesus, por essa edificação sobre as nossas vidas, que venhamos verdadeiramente ter o teu Espírito e o teu Espírito possa produzir em nós paciência, Jesus, possa produzir em nós bondade e que possamos ser, Jesus, revestido pelo teu caráter, Deus. Que nós possamos ser, Jesus, pessoas que vivam de acordo com a
tua vontade, pessoas que vivam de acordo com a vontade do teu reino, Jesus. Abençoa cada senhora que está aqui, cada mulher, que o Senhor venha nos revestir com teu caráter, que nós venhamos sair daqui nessa noite, Jesus, mais edificada, que venhamos sair daqui com um pensamento mudado, Senhor. Eu não sei como está o caráter de cada uma, mas que venhamos sair com esse pensamento, que venhamos sair com essa palavra em nosso coração e que o Senhor nos ajude, Jesus, a ser pessoas melhores, a ser pessoas que honrem o Senhor através das nossas atitudes, através do nosso caráter. Nós te louvamos, te bendizemos, Jesus, e abençoa o grupo Filha de Sara, que esse grupo, Jesus, venha a ser abençoado, Deus. Nós te louvamos, te bendizemos e eu oro em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Aleluia, aleluia. Muito obrigada, Virgínia. Alguém aqui tem uma observação, uma pergunta? Amém. A irmã Sarinha falou palavras maravilhosas. Deus te abençoe. Ana Cristina falou amém. Tem mais alguma observação, uma pergunta? Amém. Eu achei bom para distinguir, né, entre os dois de bondade e o outro aqui. Desculpa, eu esqueci de parar a gravação. Eu vou parar agora.